Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis. Eu fui para vocês mais vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Saúde e falar sobre um tema muito importante, mas ao mesmo tempo muito esquecido na comunidade felina, que é sobre a doação de sangue entre gatos. Então, em comemoração de Junho Vermelho, que para os humanos é um mês de conscientização à importância da doação de sangue, e claro, então eu vou fazer o tema sobre os gatos. Muita gente não conhece, então vamos lá. Você sabia que gatos podem doar? Esse é um quadro também do Você Sabia TV, que traz curiosidades incríveis sobre os gatos toda segunda-feira, que talvez você não sabia. Então vamos lá. Então você sabia, pessoal, que os gatos podem doar sangue para outros gatos? Sim. Isso é muitos gatos que necessitam de sangue são gatos que possuem doenças que acabam tirando o seu nível de sangue, como a FIV, a FeLV, que causam anemia e entre outras doenças. Também para gatos acidentados, gatos sofreram maus tratos, foram atropelados e nesse processo, houve uma perda significativa de sangue. Aí eles necessitam de doação. Tem as regras também que eu vou falar daqui a pouco, mas antes, os gatos possuem 3 tipos sanguíneos. O A, que é o mais comum. O B, ele é mais comum em raças de gatos, raças puras, né, sem ser o vira-lata. Mas também ele é mais comum, mas não significa que seja próprio. Também o AB, que é o mais raro, que ele é um pouco mais raro. Na verdade, ele é bem raro, mas alguns gatos possuem. Sempre o gato vai fazer doação de sangue, há um teste de compatibilidade sanguínea, para saber se o sangue é compatível. E também são feitos exames. Alguns exames são feitos gratuitos, se o gato for doar sangue, os outros tem outros lugares que requer um pagamento. Ou até mesmo tem lugares que aceitam o check-up mais recente do seu gato, para conferir se a saúde dele está em dia, para poder doar sangue para outro gato. Além disso, ele tem que cumprir algumas regrinhas específicas. Quais são as regrinhas? Perdão. Ter entre 1 e 7 anos, ou seja, gatos filhotes com menos de 1 ano também não podem doar, e gatos mais idosos, perdão, acima dos 7 anos não podem doar, ou seja, tem que ser entre 1 e 7 anos, que é considerada a fase adulta dos gatos. Claro, por questões de saúde e tal. Também tem a questão de que o gato tem que ter mais de 4 quilos para ele ser considerado apto para doar. Tem a questão que ele não pode ter doenças crônicas, como a FIV e a FeLV, entre outras, porque muitas vezes as doenças comprometem o sistema sanguíneo dos gatos e para doar vai acabar infectando outro gato. Então tem que ser saudável, ou seja, não pode apresentar doenças crônicas. Não pode também ter feito transfusão sanguínea recente, ou seja, se o gato doou para outro gato, tem que aguardar um tempo. Tem lugares que falam que é um mês, tem lugares que falam 3 meses. Porque as informações sobre esse assunto, para tu ver quanto ele é esquecido, elas são bem escassas. É bem difícil as informações que só fala sobre tempo. Então eu pesquisei em vários lugares. Tem lugar que fala que é 30 dias, tem lugar que fala que é 3 meses para o período entre doações, entre transfusões sanguíneas. É, o seu gato também não pode estar infestado de pulgas e carrapatos, como você sabe, as pulgas e os carrapatos, elas chupam o sangue do gato, acaba retirando, e também elas acabam às vezes trazendo ovos ali no sangue, infectando o sangue do gato, então eles não podem doar. Se tiver infestado pulgas e carrapatos, ou se tiver tido uma infestação de pulgas e carrapatos em menos de 30 dias antes da doação. É, Também tem a questão da cirurgia. Gatos que fizeram cirurgia, como castração ou qualquer outro tipo de cirurgia, não podem doar em um período ali de 30 dias, tá? Feito a cirurgia. Assim como gatas prenhas. Gatas prenhas não podem fazer doação de sangue se, porque elas, por causa dos filhotes, é claro. Também gatas amamentando durante todo o período de amamentação, a gata não pode doar sangue. Quando ela acabar a amamentação, que é por volta de 3 meses, do filhote, tem que esperar mais 30 dias. E gatas no cio também não podem doar. Tem que ter ficado no cio em um período de 30 dias do último cio, ou seja, é recomendado castrar. E o cio ele volta em certos períodos, então é recomendado castrar. E após a caixa, se ele for castrar, tem que esperar 30 dias. Isso é importante, pessoal, para garantir a saúde do gato que for receber a doação e também garantir a saúde do gato doador. Também tem a questão da vacinação e vermifugação.
a vacinação tem que estar em dia, assim como a vermifugação do gato. É importante para garantir que o gato não esteja doente, esteja imunizado, isso é muito importante. Lembrando que a transfusão de sangue de um gato vacinado com um gato não vacinado não vai vacinar o gato que recebeu, tá? É só uma teoria da conspiração que o povo fala. Então, continuando aqui as regrinhas. Ou seja, 30 dias é para quê? Cirurgias, é, transfusões tem que ser 30 dias. Eu falei 3 meses, não, 30 dias. E doenças que tem cura. Como assim? O gato pegou ali um resfriado, se melhorou, tem que esperar 30 dias para poder doar. Como falei, falando de novo. Tem que o gato. 30 dias é tudo, basicamente. Cirurgia, tem que, se o gato fizer cirurgia, tem que esperar 30 dias. Se tiver. Se tiver tido transfusão, tem que esperar 30 dias para fazer outra. Se tiver doado sangue, tem que esperar 30 dias. E também, claro, se tiver tido uma doença. Como assim doença? Pegou um resfriado. Doença com cura, tá? Ele possa se curar, melhorar. Se curar, no caso. Tipo um resfriado. O gato pegou um resfriado, melhorou. Assim que ele melhorar, tem que esperar 30 dias para ele poder doar sangue. E claro, lá na hora são feitos, como falei anteriormente, são feitos exames. Como falei, pode ser gratuito em alguns lugares, outros lugares vai requer que seja pago esse exame. E tem lugares que aceita o, o seu check-up do gato mais recente. Depende de lugar para lugar. E, e agora falando mais sobre onde doar. Onde o seu gato pode doar sangue? Em bancos de sangue veterinários. Tem clínicas veterinárias, ainda mais aquelas que tenham mais estrutura, sejam mais complexas. Elas possuem seu próprio banco de sangue. Também tem, às vezes, até clínicas médias assim possuem esse banco de sangue, hospitais veterinários públicos, faculdades de veterinária. E tem e tem outros lugares. Aqui no Rio de Janeiro tem o Hemovet, que recebe essas doações de sangue. Então, tem diversas opções para o seu gato doar sangue. E tem benefícios também, olha os benefícios para o gato doador. É indolor, procedimento é indolor. Inclusive, o seu gato tem que ser dócil, tá? Apesar do procedimento ser indolor, vai causar um estresse, tem muita gente ali pegando o sangue dele, apesar de ser indolor, ou seja, não sentir dor. Vai ter um estresse para evitar vazamento de sangue, machucados ou até mesmo ferimentos da equipe ou do próprio gato. É recomendado que ele seja dócil, tá? Na hora do exame. É... Também tem a questão. Como assim? É indolor, ele não sente dor na hora do exame. O sangue do gato ele é restituído rapidamente. Tem um período ali, mas não é muito específico. Mas é muito rápido que o sangue. O que é restituído? O gato só doa sangue, ele perdeu aquele sangue que ele doou para dar para outro gato. Mas o sangue ele volta assim. Nem parece que ele perdeu o sangue. Ele nem vai perder, porque vai botar outro sangue no lugar. E isso não causa nenhum tipo de fraqueza, doenças, não causa nenhum tipo de anemia, não causa nada no gato. Ele fica completamente saudável após a doação e ainda o sangue ainda volta para o lugar, através de um processo natural do corpo dele. Então isso é muito interessante, isso é muito legal. E claro, além disso, você vai salvar a vida de um gato. Mesmo que o gato seja seu, imagina você tá salvando um gato de uma outra pessoa que ame muito ele. Ele está lutando para viver e sua doação pode salvar a vida dele e fazer os donos dele ficar felizes se seu gato não sofrer nenhum dano. Isso é muito lindo. E claro, no futuro isso vai ser retribuído com certeza pro seu gato. Além disso, os bancos de sangue eles precisam de sua ajuda, pessoal. Como o assunto ele é tão, mas tão esquecido, tanto que você deve estar. Quando você abriu esse vídeo, você perguntou: Ué, gatos podem doar sangue? Nem sabia disso. O assunto é tão esquecido que o pessoal esquece de doar. Assim como os seres humanos podem doar sangue, o assunto é comentado e tal, as pessoas são egoístas e às vezes não querem doar, ou tem medo, até mesmo não tem tempo. E nos gatos é pior, porque a população de gatos que cobrem as categorias são bem difíceis, né? Porque tem gato que tem acesso à rua, pega doença, inclusive o gato não pode ter acesso à rua para doar, tá, pessoal? É importante isso, para ele não ter nenhum tipo de doença. E então é um assunto esquecido que muita gente não lembra e a categoria também, para ser saudável também, muitos gatos acabam não cumprindo devido ao aumento de doenças. Então muitos gatos acabam dependendo e não tem sangue para todos os gatos.
fica uma fila para você receber. Às vezes os gatos acabam infelizmente falecendo antes de porque não receberam, não tem estoque suficiente. Então, é muito importante que o seu gato cumpra essas categorias doar 100. Você vai estar salvando uma vida felina e o seu gato vai sofrer nenhum tipo de dano, pessoal. Isso é muito importante. E é isso, pessoal. Se o seu gato puder, tiver nos requisitos, doe o sangue do seu gato. Isso é muito importante para você salvar outra vida felina. E é isso, essa campanha aí, Junho Vermelho, que eu criei, Junho Vermelho Pet, essa é a importância da doação de sangue de gato para gato. Lembrando que gato não pode doar sangue para o cachorro, assim como o cachorro não pode doar sangue para gato, assim como nenhum animal. Tem que ser de gato para gato, nem de humano, tá? Também não, pelo amor de Deus, pessoal, não pode. E tem que cumprir essas categorias e tem que ser, vai fazer um teste de compatibilidade do sangue. O AB ele é raro, o B costuma ser mais para raças puras e o A é para todo mundo. E é o mais comum, claro, o A. Então é isso. E claro, tem a questão do exame antes de fazer a doação e os lugares, como falei. Então é isso, pessoal. Essa é mais uma curiosidade da Você Sabia TV, trazendo essas curiosidades de gato que talvez você não sabia. E claro, vamos promover com a Secretaria de Saúde, promovendo essa campanha muito importante, a fim de salvar vidas felizes através da transfusão de sangue dos gatos. Doe o sangue do seu gato se ele puder e salve vidas felinas. E seja uma informação, pessoal, para ser tão desconhecido que a maioria dos sites nem tem informações tão completas, por isso que eu pesquisei mais, de falar que o gato, antes de doar sangue, ele tem que ficar em jejum, antes do período quando ele for doar, tem que ficar em jejum de 4 a 8 horas. É recomendado, no mínimo 4, no máximo 8 horas. Ficar em jejum antes de doar é obrigatório para não haver complicações ali na hora da doação. Mas lembra que a doação é 100% segura. Só que assim como castração, é necessário ficar em jejum para não ocorrer nenhuma complicação, para o gato não vomitar nem nada do tipo, para garantir a segurança, dar mais segurança da transfusão de sangue. Seu gato doador tem que ficar de 4 a 8 horas em jejum antes de doar o sangue. O pessoal fica aqui. Tchau!